Saudações a todos. Para nossa reflexão, no livro A Semente de Mostarda, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, há um capítulo chamado Iniciativa. E chama muita atenção, né? Porque iniciativa é algo que muitas vezes nos falta. Quantas vezes perdemos tantas oportunidades, quantas vezes vamos nos arrastando por falta de iniciativa, por falta daquele bom ânimo que nos impulsiona a tomarmos as atitudes necessárias no tempo certo, no tempo ideal. E Emmanuel coloca esse capítulo intitulado Iniciativa apenas com um pensamento, apenas com uma frase. Sempre que puderes, faze por ti mesmo o que tens a fazer. Sempre que puderes, faze por ti mesmo o que tens a fazer. Resume tudo, né? Buscarmos sempre ali a oportunidade de fazermos o que temos que fazer, por nós mesmos. E para completar a nossa reflexão, vamos buscar no livro Instruções Psicofônicas, em que já falamos de outras vezes. É um livro em que Arnaldo Rocha coloca as comunicações, as psicofonias das manifestações dos espíritos que se utilizavam do Chico, né? Na sessão de desobsessão, muitos até na parte final da sessão, né? Ali mandando uma mensagem de incentivo, de orientação, né? E outras também de espíritos que viveram muitas dificuldades, mas que despertaram de alguma forma. Então eram reservadas, o livro foi composto por essas mensagens que nos trazem ali um grande aprendizado, né? E no capítulo 43, Arnaldo Rocha coloca, ele chama de Hoje. Na noite de 6 de janeiro de 1955, nosso grupo reiniciou as atividades e na parte reservada às instruções, Meimei, com a simplicidade que lhe é peculiar, utilizou o médium e nos falou generosa. Então vejam, ele mesmo coloca na parte reservada às instruções. Então ele compôs, nos trouxe esse aprendizado, registrando as psicofonias que eram gravadas e depois transcritas, né? E compôs assim o livro. Naquela parte da sessão direcionada, reservada às instruções, né, que são as orientações. E a Meimei, é a Meimei que fala nesta noite, naquele momento, através do Chico. E ela começa: meus irmãos, Jesus nos abençoe. Ano novo, trabalho recomeçado. É a bênção de Deus que se refaz na bênção das horas. Valorizemos por isso o tempo que se chama hoje. É interessante, né? Vamos dar uma parada, porque foi a primeira reunião do ano, né? 6 de janeiro, foi a retomada dos trabalhos. E por que há necessidade dessa divisão anual? Porque o tempo, na verdade, ele é sequencial, né? Mas foi assim determinada essa divisão de tempo e ela realmente é necessária, abençoada, porque ela caracteriza para nós sempre uma retomada. Assim como a cada dia que amanhece, assim como a cada semana que se inicia, né? A cada ano que se inicia, como aqui no caso, são momentos importantes, né? Especialmente a virada do ano ali nos leva a muitas reflexões, a tomadas de decisão e queira Deus que coloquemos em prática todos os projetos, as vontades que surgem muitas vezes, né? Em nós, e ela coloca então, valorizemos por isso o tempo que se chama hoje. Hoje é o sol, a vida,
a possibilidade, a esperança. Ontem é o dia que se foi, amanhã é o dia que virá. Hoje, contudo, é o tempo que está conosco. É o hoje. Hoje, contudo, é o tempo que está conosco. É a nossa oportunidade de erguer o pensamento a mais altos níveis, de conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas. Temos falado que paz só se conquista com dever bem cumprido, né? Aqui vem a Meimei também colocar, porque lá no dever é Lázaro, que nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala sobre o dever, a satisfação que temos quando cumprimos com os deveres. E aqui ela coloca a felicidade, conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas. Bem cumpridas e não apenas ali empurradas, mal feitas, né? Bem cumpridas. De proclamar a boa vontade para com todos e estender as mãos aos semelhantes. Então, retomando o parágrafo, é a nossa oportunidade de erguer o pensamento a mais altos níveis, de conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas, de proclamar a boa vontade para com todos e estender as mãos aos semelhantes. Hoje é o momento de renovar o coração, varrendo a ferrugem da ociosidade, expulsando o vinagre do desencanto, extinguindo o bolor da tristeza e pulverizando o caruncho do desânimo. Hoje é o dia de sorrir para a dificuldade e ajudar com alegria. Levanta-te, luta e vive, porque hoje é o momento em que o Senhor lança à terra a escada luminosa do trabalho, para que lhe escalemos os degraus ao encontro dele em pleno céu. Nesse ponto, então, ela para, a Meimei para, nesse ponto, agora é o Arnaldo Rocha, então, que vai nos falar. Neste ponto da sua dissertação, Meimei fez uma pausa expressiva e continuou logo após. Com esta saudação, desejamos a todos os companheiros paz e bom ânimo no campo de fraternidade e serviço que nos foi concedido a lavrar. E ainda, sobre o tempo, pedimos alguns instantes de auxílio silencioso para que possamos ouvir a palavra do nosso amigo Luiz Pistarini, que faz ao nosso grupo nesta noite uma visita de gentileza e carinho. Em breves segundos, narra Arnaldo Rocha, a expressão facial do médium modificou-se. O grande poeta fluminense, utilizando-lhe as faculdades, levantou-se e, com a voz cheia e comovida, falou-nos. Então a Meimei se afasta, mas antes de se afastar do médium, ela anuncia ali que teria a fala naquele momento um amigo, Luiz Pistarini, um poeta fluminense, que estava em visita a este núcleo de trabalho. E ele começa. E vejam, notem que a expressão facial do médium mudou, né? Porque era um outro espírito. Então, o espírito reflete isso dentro das mediunidades, né? Bem aprimoradas, né? Que tem esse canal muito aberto, esse vaso puro, né? O instrumento ali seria um vaso puro, em que traz ali a fala, o pensamento do espírito, que é traduzido ali em palavras, né? O espírito encontra num médium como Chico, ímpar, né?
enfim, encontra ali as células do cérebro como um piano muito afinado. Então a fala sai naturalmente, sem interferências do médium, sem mudanças, né? E o médium, nessas condições, a sua fisionomia modifica de acordo com o espírito que se aproxima. Isso é um fato que acontece mesmo, né? A gente observa quando são situações ali de espíritos com muitas dificuldades, com muitas revoltas, a fisionomia do médium fica de uma determinada forma, com características naturais desse sentimento destrutivo, desse sentimento de revolta, de ódio, né? E quando é ali uma situação mais calma, mais tranquila, né? Quantas vezes o rosto do médium se ilumina, né? Dependendo de quem se aproxima para trazer ali aquela comunicação. E sabemos também que nem sempre precisa se aproximar. Falávamos aí em outros dias que é descrito ali uma manifestação no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que a médium Celina, ela encerra, através dela, os trabalhos, a sessão é encerrada com a fala de um determinado espírito que estava em regiões superiores, né, bem distante. Ele não precisou estar presente naquele núcleo para que a comunicação se desse, né? Então, aqui no caso, esses espíritos estão presentes, um porque trabalha, a Meimei, ela era, digamos assim, a diretora, né? A colaboradora era Grupo Meimei, então ela era responsável pelo trabalho espiritual dessa casa, desse núcleo. Então, provavelmente, a sua presença se fazia muito regularmente ali nesses trabalhos. E este outro estava em visita, né? Então, estavam presentes. Mas vamos ver a fala, então, desse poeta. Amigos, visitando-vos o núcleo do Evangelho, o núcleo de Evangelho, trago-vos essa singela página do coração. Na última hora, o anjo da morte entrara belo e puro, e ostentando nas mãos um facho aceso, disse-me ao coração triste e supremo: pobre amigo, é a ti mesmo que eu procuro. A memória rompera estranho muro. A sós comigo, exânime e indefeso, regressei ao passado e vi-me preso às ansiedades do caminho escuro. Amores e ambições, penas e abrolhos, e o pranto que jorrava de meus olhos banhou-me a fria máscara de cera. Mas na sombra abismal do último dia, não chorava a existência que fugia. Em vão chorava o tempo que perdera. Luiz Pestarini, que nos descreve aqui, de uma forma poética, o último dia de alguém que é chamado pela morte, né? E que nos conta que o que mais doeu não foi a existência que se findava, mas o tempo que perdera, né? Então, que estejamos atentos ao tempo, ao nosso tempo, que é hoje, né? E estamos aqui todos encarnados, né? E temos tarefas a serem desenvolvidas. E sabemos que a necessidade maior de todos nós é desenvolvermos a nossa capacidade de amar, é desenvolvermos a nossa capacidade de relação com o outro. Na verdade, nós medimos
a nossa condição, o nosso padrão vibratório, ele se define pela maneira que vemos o outro, a importância que o outro tem para nós, excetuando o verniz, excetuando a educação, que é importantíssima, né? O verniz eu quis dizer assim, essas coisas que fazemos de uma forma planejada, né? Afetada, mas a educação sim, a educação que temos que ter sempre no trato com todos, isso é o dever de todos os cidadãos, mas o que eu quero dizer vai além desse trato educado, né? Ele é o que aquela pessoa representa para nós naquele momento, nesta existência, nos contatos costumeiros que temos ali no dia a dia, ou contatos de quando em quando, ou até aquele contato com uma pessoa desconhecida, mas o que ela significa para nós naquele momento, que por alguma razão estamos tendo ali uma relação com ela naquele momento de uma conversa, de um atendimento, né? De uma troca de alguma informação, enfim, o que ela significa para nós, o que o ser humano significa para nós, né? Aquele que nos atende, aquele que nos serve, aquele que coloca gasolina no carro, enfim, o que essas pessoas todas com as quais convivemos, o que elas significam para nós, de que forma nós a vemos, né? Então tudo isso compõe o que somos, né? E há no Livro dos Espíritos, no segundo livro, né, porque o Livro dos Espíritos é composto por 4 livros. No segundo livro, no capítulo 7º, Kardec coloca, o título é Retorno à Vida Corporal, e ele fala sobre as simpatias e antipatias terrenas. Vamos ver só o início aqui, o que for possível. 2 seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Reconhecerem-se não, mas serem atraídos um pelo outro sim. E frequentemente as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provêm de outra causa. 2 seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de 2 espíritos que se buscam através da multidão. Kardec então pergunta: não seria agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? Não. 2 espíritos que tenham afinidade se procuram naturalmente, sem que se hajam conhecido como encarnados. Os encontros, que são de algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falarem. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? 2 espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar.
mas à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquela cujo espírito é pior ou o melhor, em uma e em outra. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-lo. Seu afastamento se transforma então em ódio, inveja, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio nem inveja, contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Vale a pena a leitura desses ensinamentos trazidos por Kardec através das perguntas que ele fez aos espíritos superiores. E com essas reflexões, então, vamos procurar, meditar, trabalhar todo esse aprendizado. Que fiquemos em paz. Olá, vamos continuar então a leitura do capítulo Maria Clara, do livro Mulheres Fascinantes, a presença feminina na vida de Jesus, ditado por Leon Tolstói, por Cirineia e Holanda Maffei. Antes de começarmos ali as reflexões na leitura, do ponto em que paramos, eu gostaria de fazer uma introdução utilizando sempre Kardec. Kardec é a nossa base. Temos que ter sempre esse hábito de olhar, de verificar dentro da codificação os pontos a serem esclarecidos, uma riqueza profunda a literatura espírita, as obras básicas, por Allan Kardec. Então, no Livro dos Espíritos, eu peguei o capítulo número 8, que é o da emancipação da alma, o item que fala de letargia, catalepsia, mortes aparentes. Por quê? Lembrando que o rapaz, estava ali no hospital. E ele tinha os momentos em que ele ouvia o que os encarnados estavam falando ali, o corpo clínico, médicos, enfermeiros, residentes e outros pacientes também, mas ele não conseguia se comunicar. E, por outro lado, ele acabou estabelecendo uma comunicação com uma mulher, que nós foi o ponto que nós paramos. Mas essa mulher estava desencarnada. Então, era por isso que eles conseguiam conversar. Então, vamos ver o que Kardec nos traz a respeito da letargia e da catalepsia. Letargia, tem uma observação, tá? Antes da pergunta 422. Estado caracterizado por sono profundo e demorado, causado por distúrbios cerebrais ou por perda momentânea do controle cerebral. Catalepsia, estado caracterizado pela rigidez dos músculos e imobilidade. Pode ser provocado por afecções nervosas ou induzidas, como, por exemplo, pelo hipnotismo. Questão 422. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao redor deles, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e ouvidos do corpo que veem e ouvem? Isso é uma dúvida comum, Como que a gente ouve? É pelos órgãos físicos, Não, é pelo espírito. Essa é a resposta. Não, é pelo espírito. O espírito tem conhecimento dos fatos, mas não pode se comunicar. Exatamente isso que está acontecendo com o jovem.
né? Consciência do que está acontecendo, ele vê todo esse movimento, mas ele não consegue se comunicar. E ele não vê pelos olhos físicos do corpo físico, ele vê através do seu espírito. 422A. Por que não pode se comunicar? O estado do corpo se opõe a isso. Esse estado peculiar dos órgãos vos dá a prova de que existe no homem outra coisa além do corpo, uma vez que o corpo não funciona mais, mas o espírito ainda age. Questão 423. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida? Na letargia, o corpo não está morto, uma vez que há funções vitais que permanecem. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Portanto, o espírito está unido ao corpo enquanto este vive. Mas quando os laços são rompidos pela morte real, há a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não retorna mais. Quando um homem aparentemente morto retorna à vida, é que o processo da morte não estava consumado. Então, ali, pelo que nós vimos até agora no texto, e é onde nós vamos nos aprofundar hoje, é exatamente essa situação que é relatada. Então, ele está ligado ao corpo físico porque ele não desencarnou, né? Por isso que ele tem essas sensações que ele vivencia através do espírito, que ele ouve, sente, vê através do espírito. E ele também, como ele está, né, em espírito, ele consegue conversar com um outro espírito, né? É relatado ali que ele está em um estado de coma induzido, né? Então, para a medicina terrena, né, eles depois desse choque, desse mal-estar que ele teve, né? Não sei se todos estão acompanhando, mas resumidamente ele teve um desmaio, um mal súbito, foi socorrido e está no hospital, certo? Então, vamos retomar o capítulo de onde nós paramos, para não perdermos muito tempo. Resumidamente, ele relata a questão de ver a movimentação de enfermeiras, né, de tomar banho, né, aquele banho que é no leito, né, que eles falam, banho de leito, né, ele sente ali todos esses cuidados, a colocação da sonda, ele relata que ele sente o alívio da bexiga dele sendo esvaziada. Vejam essa ligação que ele tem com o corpo, né? E aí, nós vamos retomar do ponto onde ele conversa com a Ana Lúcia, né? Quando já desanimava, né, ele estava relatando essas questões aí dos cuidados físicos que ele estava ali sendo submetido, ele pensou nela, né, onde estaria a linda Ana Lúcia? Quando já desanimava, eila que surge, acompanhava de suave perfume uma paz incrível. A moça sentou-se na cadeira e após os cumprimentos de praxe disse, então ele estabeleceu uma nova conversa com esse espírito Ana Lúcia. Célio, tu não me conheces, mas tenho seguido teus passos há anos. Não te assustes, não sou nenhuma maluca. Meu nome é realmente Ana Lúcia e fui enfermeira há muito tempo, exercendo essa profissão na terra, considerando-a um verdadeiro ministério de amor. Isso aconteceu no passado, como podes notar pelas minhas roupas. Então, agora, né, eles estão num diálogo um pouco mais profundo. E aí também é um ponto que a gente pode destacar já inicialmente, né? A ligação que nós temos com alguns espíritos que nos acompanham, né? Tem aqueles espíritos que nos acompanham por amor, que estão ali até numa missão, como por exemplo o nosso anjo da guarda, de nos acompanhar, de nos orientar, de interceder por nós,
caso seja ali autorizado por Deus, né? Mas também tem aqueles laços que nós sabemos que são de débitos, né? Que não teve o perdão, ainda ali uma perseguição, uma obsessão. Então, neste caso, até como é descrito, né? É uma moça, ali uma paz incrível, é um espírito ali equilibrado, né? E que relata que teve sim uma encarnação como enfermeira, por isso que ela se apresenta como uma enfermeira. Vamos ver aqui, tem mais detalhes. Observando-a mais atentamente, o rapaz reparou na saia que chegava aos pés calçados com delicadas botinas de pelica branca. O casaquinho, que equivocadamente julgara um jaleco, acinturava-se de modo encantador, marcando suavemente o corpo jovem e bonito, apresentando o mesmo friso da touca na gola e nos bolsos. Lembrou-se de alguns filmes de ficção, perguntando-se: que estaria acontecendo? Viajara no tempo? Lembrando que ele não tinha essa vivência, essa proximidade ali, uma pessoa espiritualizada. Apesar dele relatar aí que na juventude ter tido ali indícios de uma mediunidade, isso nunca foi trabalhado. Pelo contrário, ele foi tratado de forma clínica, né, com remédios, como se fosse um distúrbio do corpo. Como se lesse mais uma vez seus pensamentos, rindo, a moça esclareceu. Aí é um outro ponto da comunicação. Então, como na letargia ele não conseguia se comunicar, mas conseguia ouvir, ver através do seu espírito. Aqui a comunicação, né, com os espíritos é mente a mente, né? Porque ambos, né, ele está desdobrado do seu corpo físico, mais ligado a ele, e ela já desencarnou. Não fizeste tal viagem fantasiosa, meu caro. Todavia, estás vivenciando uma experiência fascinante. Quem achas que eu sou? Já não sei. Inicialmente, julguei que fosse uma enfermeira do hospital. Olha a confusão, né, que estava se passando pela cabeça dele. Agora percebo que as roupas são de outra época. Com você posso me comunicar, falar. Decididamente trata-se de um enigma, bela Ana Lúcia. Que terá acontecido comigo? Passaste por severo ataque, provocado pela atenção demasiada, pela má alimentação, pela ausência de exercícios, sem falar no cigarro, na insônia, na mágoa recolhida, na solidão. Atual não esse texto assim, porque ele traz muito ali dessa vida moderna, do nosso cotidiano, onde avançamos tanto na parte intelectual, na parte da ciência, e não avançamos na parte moral, né? Então, o que acontece? Nós estamos sendo vítimas aí dessas cobranças, desse mundo agitado, do supérfluo, né? Não estamos vivendo o básico, né? O necessário. Estamos nos cobrando demais. E nessa ânsia, às vezes, de ganhar dinheiro, de ter ali um destaque, um cargo, passamos por cima aí dessas atividades físicas essenciais, nos alimentamos mal, nos alimentamos uma vez por dia, correndo, olhando ali o celular, não tendo um momento de reflexão, de busca, de esclarecimento, através de uma leitura edificante, através ali de uma palestra no centro. Estamos, às vezes, muito agitados e acabamos até abandonando, né, o tratamento. Precisamos vigiar aí em relação a isso. É um alerta, né? Lembrando que essas esclarecimentos que vêm assim, através da literatura, justamente por acréscimo da misericórdia divina, para nos alertar, né? São os próprios espíritos que vêm contar as suas histórias. Então, isso é importante para a gente refletir, né? Mais uma vez, uma bênção, né, de Deus para nos dar esses alertas.
A voz compreensiva e terna da moça rompeu as máscaras de competente onipotência, permitindo que as emoções extravasassem. E veio a fatídica pergunta: vou morrer? Você é um daqueles anjos que surgem para anunciar a morte? Ou será que já morri e... Não, não morrestes. E não vai acontecer, pelo menos por enquanto, a não ser que persistas no processo de autodestruição, como ocorre há tempos. Então, nada poderemos fazer por ti. Desencarnarás e, o que é pior, amargarás profundos sofrimentos decorrentes de tua negligência e de teu desamor pelo corpo físico, pois estarás cometendo nada mais, nada menos o que designamos como suicídio involuntário. E também, né, em relação ao suicídio, quanto esclarecimento Kardec nos traz a respeito, né, do suicídio. Então, esses maus cuidados, esses maus hábitos aceleram ali, né? Então, por isso que ela traz como sendo involuntário. Quanto a ser um anjo, falta muito para isso. Você veja que também é uma característica de um espírito superior, né? Que é claro, é direto, é acolhedor e não se faz passar por algo que ele não é, né? Melhor me considerar um espírito amigo, escolhido para te auxiliar. Por favor, olha teu corpo com atenção. Então, ela estava ali para ajudá-lo, né? Para fazer com que ele percebesse, né? Para ali orientar nesse sentido do despertar. Como da mesma forma que o corpo dele estava sendo tratado, o espírito dele estava sendo tratado, não é? O moço volveu os olhos para si mesmo e se viu em aparelhos, tubos, respirador artificial. Imóvel, olhos fechados. Morto, né? Morte aparente, né? Nós vimos aqui em Kardec. Não estás morto, já disse. Clinicamente, classificam-te em coma profundo. Para a ciência da Terra, poucas chances tens. És aquilo que jocosamente chamam de um vegetal. Então, ele estava ali, né, num estado bem delicado, com poucas perspectivas, poucas esperanças ali de retomada do corpo físico, mas, né, nós estamos vendo do lado espiritual, ele estava ligado ao corpo e um espírito amigo, como ela mesma se classificou, estava orientando ele que ele não havia morrido e que isso não ia acontecer. Pelo menos naquele momento, né? Ele não iria desencarnar. Mas vejo, sinto, ouço. Embora meus olhos estejam cerrados, nada deixa de ser percebido, que é o que Kardec falou, né? Assim em muitos casos, mais do que imaginas, a imobilidade e a letargia atingem somente o corpo físico, embora a medicina terrena e os encarnados ainda não saibam disso. Vejam aqui, totalmente em linha com Kardec. Espere, falo com você, dialogamos, como pode ser? Porque não com os outros, é terrível, né? Então veja que a falta de conhecimento aí do plano espiritual, da continuidade da vida, fez com que ele ficasse aí mais confuso, né? Ele não consegue entender, não faz sentido para ele. A moça sorriu levemente, acrescentando: teu corpo está em coma, não teu espírito. Este guarda perfeita lucidez. Quanto a mim, sou aquilo que costumas ironicamente chamar de fantasma, né? Tá até entre aspas. A falta de conhecimento faz com que a gente use essas classificações, né? Mas nós que estamos aqui na doutrina sabemos. Aquele que deixou o corpo é um espírito, certo?
e o espírito é eterno. O corpo perece, mas o espírito é eterno. E quando estamos encarnados, nós somos designados como alma. A bem da verdade, sou um espírito designado para contigo desempenhar importante tarefa na Terra, a de conscientizar as criaturas sobre a continuidade da vida após a morte, despertando-as para a realidade espiritual. Então, como foi dito anteriormente, ele tinha ali a questão mediúnica, e é esse ponto que ela está falando, né? Que ela estava como missão para auxiliá-lo como médico, que é médium, que é uma tarefa que ele já tinha que já ter começado, mas nunca é tarde, né? E é exatamente isso que vai acontecer um pouco mais adiante, quando ele de fato começa aí no trabalho mediúnico. Aí, pra gente concluir, ele fala: então você está morta, mortinha? E aí ela responde: parece-te que eu assim esteja? Simplesmente não possuo corpo físico. Assim as pessoas não me veem e não me escutam, pelo menos a maioria delas. A gente sabe ali que um médium consegue ouvir, consegue se comunicar, né? Ele num transe mediúnico, estou falando, mas no caso dele ele estava em letargia, né? Estado de letargia. Contudo, estou viva, pois a verdadeira vida é a do espírito, que é imortal. E é isso, gente. Acho que nós já atingimos aí o ponto que seria necessário aqui do esclarecimento, o que aconteceu com ele, né, que é um caso de letargia, vimos em Kardec. Então, acredito que está concluída aqui esse trecho do livro. Então, boas reflexões a todos, até a próxima semana, se Deus quiser.